qualquer momento, relâmpagos podem atingir a Terra 1000 vezes por segundo e incontáveis tempestades passarão através da atmosfera. Mas estes fenómenos são uma pálida sombra de uma força muito mais poderosa. Atualmente, uma busca global procura desvendar os mistérios do clima da Terra. Com o correr do tempo, o clima altera-se tão radicalmente como as estações do ano. Mas só agora os cientistas começam a perceber como e porquê. Esta é a história da sua busca. Inicia-se com os fragmentos de um gigante quebra-cabeças recolhido por todo o mundo. Peça a peça começa a revelar-se uma saga de secas e de frio seco, de períodos amenos e eras glaciares. As peças encontram-se por todo o lado, nos corais de um paraíso das Caraíbas e sob as areias da Índia, no pólen de simples plantas. Podem ser encontradas numa gruta de pedra calcária na Nova Zelândia e nas alturas dos Alpes suíços. Existem peças do quebra-cabeças nas pedras do deserto antártico e nas carcaças de criaturas microscópicas encontradas no fundo do mar. Até mesmo nos arranha-céus de argila das planícies africanas, as pequenas criaturas que superam em muito o número de seres humanos ajudam a alterar o ar que hoje respiramos. Num refúgio de pesquisa climática no Colorado, os cientistas criaram uma bola de cristal eletrónica. Com ela, podem representar graficamente o clima primitivo da Terra e espreitar um futuro muito para além do nosso tempo. A imagem que surge agora é uma das alterações climáticas que nos irá afetar a todos, que vivemos no planeta Terra. Junte-se agora a nós numa fascinante viagem através do tempo e dos continentes, enquanto os cientistas juntam as peças do quebra-cabeças que são as alterações climáticas da Terra. No meio de um território de gelos eternos fica o deserto mais estranho do mundo. Os ventos que sopram a 320 km por hora e as temperaturas de 100 graus abaixo de zero fazem dos Dry Valleys da Antártida um dos locais mais inóspitos da Terra. Aqui desenvolve-se uma história pouco comum de clima e vida. Nem mesmo os sofisticados aparelhos que enviamos para explorar outros planetas descobririam o que os cientistas encontraram aqui. Desde 1976 que todos os verões antárticos os investigadores para aqui vêm para estudarem uma forma de vida primitiva que não se encontra em mais lugar nenhum da Terra. O clima da Antártida é tão hostil que levou a que as formas de vida se refugiassem no interior dos orifícios de rochas primitivas. Rick, I'm going to chop off a piece of this rock. Durante uns escassos 5 dias por ano, o Sol aquece a rocha o suficiente para que os pequenos organismos interrompam o seu sono gelado. Retiram alimento da própria rocha e alguma umidade do ar. Reproduzem-se rapidamente e voltam a adormecer até que o Sol do verão do próximo ano os volta a acordar. Apenas 2 milímetros abaixo da superfície, os micróbios encontram-se a salvo do clima violento. Cada fina camada escura é um ecossistema em miniatura. Longas tiras de fungos e grupos de algas agrupam-se para formar o líquen que cresce entre os cristais das rochas. Na verdade, os micróbios mudam de forma para se ajustarem a este habitat pouco comum. Para perceber como pode existir vida neste ambiente extremo, os cientistas fornecem nutrientes aos organismos. Organisms grow so slowly that they may be deficient in some of these essential nutrients. So over a number of years we may see a stimulation in their growth. Noutra experiência, os cientistas criaram estufas artificiais para prolongarem a época de crescimento dos micróbios. Querem saber como a vida se poderá alterar com uma alteração climática. And
if we leave these guys out for 3 or 4 years, the heat created by the greenhouse effect should warm up the rock so that hopefully the organisms will have a better chance of growing. Aqui, no local mais estéril da Terra, a vida encontra-se dentro de quase todas as rochas soltas. Parece agora evidente que a vida na Terra está eficazmente moldada ao clima. Ao longo de eras de evolução, a grande variedade de vida na Terra desenvolveu estratégias para suportar um clima em alteração. Guiados por um qualquer relógio biológico misterioso, alguns pássaros viajam milhares de quilómetros todos os anos para fugirem ao inverno. Os animais que não podem fugir enfrentam o desafio de um clima extremo através de outras formas engenhosas. Alguns armazenam comida nos seus estômagos, outros optam por hibernar. A grande cadeia de vida reflete o drama contínuo das alterações climáticas da Terra. O destino do percurso do homem poderá também estar ligado à nossa inconstante Terra. Dizem-nos os registros que um clima normalmente bom coincidiu com o surgimento da civilização, talvez tenha até promovido o seu desenvolvimento. Na verdade, as primeiras civilizações desenvolveram-se em regiões que hoje em dia têm clima rigoroso, enquanto que a agricultura e mais tarde as cidades se desenvolveram nas areias quentes do Médio Oriente. Os efeitos inevitáveis das alterações climáticas podem também ter sido um fator importante nas sublevações do homem ao longo da história. A sul dos Himalaias, onde a Índia faz fronteira com o Paquistão, fica o deserto do Rajastão, uma das regiões áridas mais populosas da Terra. Ao longo de milhares de anos, com grande custo, a população arrancou vida deste mundo desolado. Com as raras ervas do deserto, domesticaram animais e cuidadosamente guardaram toda a água que conseguiam encontrar. Aqui, a água é mais preciosa que o ouro. Só aparece uma vez por ano. Durante semanas sem interrupção, as monções fustigam a Índia com lençóis de chuva. Habitualmente, os verões são úmidos e os invernos são secos, mas as monções invertem a regra. Quase tão previsíveis como o pôr do sol e o nascer da lua, as monções alimentaram o celeiro indiano durante milénios. No interior do deserto do Rajastão, os templos em Ozian sustentam o testemunho mútuo dos valores espirituais de uma civilização antiga e próspera. São símbolos de muitas culturas que foram desaparecendo, civilizações apanhadas pelos caprichos do tempo e do clima. Tal como os arqueólogos resgataram estas ruínas das areias, também os cientistas descobriram uma arqueologia do clima. A antiga cidade de Lothal, em tempos o porto marítimo da cultura arapiana, está agora cercado pelas areias do deserto. Durante milhares de anos, os arapianos prosperaram aqui como agricultores e distribuidores de cereais. Depois, misteriosamente desapareceram. O historiador climático Reed Bryson, da Universidade de Wisconsin, é um perito em monções. O seu parecer é decisivo para os agricultores da região. Bryson também se perguntou sobre o porquê do desaparecimento dos arapianos. A maioria dos arqueólogos pensava que tinham sido enfraquecidos devido a invasões sucessivas. A curiosidade de Bryson levou-o ao lago salgado de Sambar, onde encontrou outra resposta. Stratified lake sediments like this are like a book in which the history of the climate of this region has been written. Because in those layers, each year in its history over the last 10,000 years, plant pollen